orgulho, honra, nobreza e, claro, uma arrogância que, nossa, poderia erguer impérios inteiros. E derrubá-los também. E derrubá-los. Acho que essa é a essência do clã Ventre, né? Eles se veem não só como os líderes legítimos da sociedade vampírica, mas como os próprios arquitetos de tudo. Exatamente. E é por isso que nossa análise hoje vai tentar ir além dessa fachada, sabe? Do tirano corporativo de terno. Uhum. As fontes que a gente tem permitem desvendar essas camadas. A gente vai mergulhar na história deles, desde os mitos de origem lá nas primeiras cidades. Até as salas de reuniões de hoje. Exato. Para entender a cultura, a organização rígida e por que para um Ventro liderar não é bem uma escolha. É tipo Um fardo. um destino. E esse início que você mencionou é a chave de tudo, não é? Eles são os pilares da Camarilla, os guardiões da máscara. Sem dúvida. As fontes mostram que, tradicionalmente, eles abraçavam reis, príncipes, hoje são CEOs, políticos, mas essa crença na própria superioridade, ela tem que vir de algum lugar. Qual é a história que eles contam para justificar esse direito divino de governar? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está toda no mito fundador deles. Certo. Eles acreditam que o próprio Caim, o primeiro de todos, ordenou que o progenitor deles, o Ventru, fosse abraçado. E olha que interessante, ele não era um guerreiro nem um mago. Ele era um conselheiro na primeira cidade. Ah, então a função dele já era administrar. Exato. A história que eles contam é que, quando Caim partiu, deixou para Ventru o fardo de administrar seu povo. E assim, isso não é só uma historinha de ninar para neófitos. Não, é um documento de legitimação. É o que legitima séculos de poder. Para eles, um mito poderoso, um mito que funciona, ele é muito mais valioso do que qualquer verdade factual. Entende? Um fardo, que eles parecem carregar com entusiasmo bem grande. Onde a gente vê essa filosofia sendo colocada em prática pela primeira vez de forma, assim, grandiosa? Em Esparta. Esparta foi o primeiro grande projeto do clã. As fontes apontam para uma vampira de quarta geração, uma tal de Ártemis. A Ártemis? Isso. Ela viu um potencial gigantesco no filósofo Licurgo e nas ideias dele de uma sociedade militarizada, superdisciplinada. E ela apoiou isso? Totalmente. Ela se tornou praticamente a deusa padroeira da cidade, e o exército espartano virou a ferramenta de poder dela. Esparta se tornou o protótipo do que os Ventru achavam que os mortais poderiam ser se fossem bem guiados, leais, corajosos e completamente devotos a uma causa maior. Só que, claro, criar a máquina de guerra mais eficiente da Grécia Antiga com certeza chamou a atenção dos vizinhos. Eu imagino que os Bruja de Atenas, com todo aquele idealismo filosófico, não ficaram nada felizes. Nem um pouco. Foi o estopim. A ascensão de Esparta deu início ao que ficou conhecido como a Primeira Guerra Bruja. Um conflito que, nossa, cimentou uma rivalidade que dura até hoje. E como cada lado via o outro? Para os Bruja, os Ventrui eram bárbaros, obcecados por controle e por poder. Já na visão dos Ventrui, os Bruja eram quê? Sonhadores perigosos. Idealistas que não queriam sujar as mãos. Exato. Idealistas que se recusavam a tomar as decisões difíceis que eram necessárias para a sobrevivência de todos. Essa guerra definiu a identidade dos dois clãs por milênios. Queda de Esparta deve ter sido um golpe duro para eles, então. Eles tentaram essa mesma abordagem de conquista direta de novo ou aprenderam alguma coisa com a derrota? Aí é que está a genialidade deles. Eles aprenderam e como aprenderam. Em vez de repetir a fórmula, eles foram para Roma e desenvolveram uma tática completamente nova: o controle pelas sombras. E quem foi o arquiteto disso? Um príncipe Ventru da cidade chamado Colate. Ele foi um mestre. Ele percebeu que governar abertamente, sabe, como um rei-deus, que foi o que a Ártemis fez em Esparta, eventualmente leva a rebeliões. É insustentável. Então ele agiu nos bastidores. Mas como, exatamente? Ele se passava por uma divindade menor, uma entre tantas no panteão romano, e a partir daí influenciava a cidade através de cultos secretos de lacaios mortais em posições-chave. Ah, muito mais sutil. Muito.
Enquanto Roma crescia, ele enriquecia, se fortalecia, e os mortais nunca souberam que tinha um mestre invisível puxando as cordas. E aqui a gente vê a grande lição que os Ventru ensinaram para Camarilla. Que é? O poder mais duradouro não é o que esmaga, mas o que convence o mundo de que ele nem existe. Essa filosofia, no fim das contas, é o que define a Máscara até hoje. E essa filosofia foi testada ao extremo, imagino. As fontes mencionam uma segunda guerra bruja que aconteceu em paralelo às guerras púnicas. Cartago, a grande inimiga de Roma, era um domínio bruja. Exato. Como os Ventru lidaram com uma cidade inteira governada pelos seus maiores rivais? Para eles, Cartago era um pesadelo, um lugar onde os Bruja e outros clãs governavam abertamente, sem máscara. Os Ventru viam aquilo como um convívio de monstros. Uma ameaça existencial. Exatamente. Se aquilo não fosse contido, poderia revelar a existência dos vampiros para o mundo todo. Então eles fizeram o impensável. Se aliaram a outros clãs. Sim, Torredor, Malcavianos, e lutaram abertamente ao lado dos exércitos romanos. A destruição de Cartago não foi só uma vitória militar para Roma, foi uma cruzada ideológica para os Ventru. E, claro, cimentou o ódio eterno dos Bruja. Avançando no tempo, com a queda de Roma, séculos depois, eles perderam essa base de poder gigantesca. Como um clã tão centralizado sobreviveu ao colapso do maior império do mundo? Eles se adaptaram. É o que eles fazem de melhor. A elite Ventru não sumiu. Ela se fragmentou, se espalhou pela Europa. E se infiltraram de novo. Isso, nos governos bárbaros que surgiram, se estabelecendo como senhores feudais. As fontes dizem que eles atribuem a si mesmos a criação e a expansão do sistema feudal. A lógica é simples, né? Simples. Se não tem mais um imperador para controlar, controle os duques, os barões, os reis que tomaram o lugar dele. O poder só mudou de escala, de um império centralizado para uma rede de domínios menores. E essa ideia de controlar a nobreza local parece um passo assim super natural para o que eles se tornariam séculos depois na era vitoriana, certo? Quando eles trocaram os castelos pelos conselhos de administração. Perfeito. A era vitoriana na Inglaterra é descrita como outra época de ouro para o clã. Foi o momento em que eles combinaram o poder do antigo feudalismo com a riqueza explosiva da Revolução Industrial. Eles se posicionaram no topo do Império Britânico. No topo, supervisionando finanças, política internacional, eles aprenderam que o dinheiro, se investido do jeito certo, era uma arma muito mais sutil e eficaz do que qualquer espada. E essa mentalidade imperialista teve um lado bem sombrio, principalmente quando se expandiu para as colônias. Como eles lidaram com as populações de vampiros que já existiam nesses lugares? De forma brutal e eficiente. Eles mandaram as crias mais jovens, mais ambiciosas, para as colônias para expandir a influência da Camarilla e para dominar regiões que já tinham clãs nativos. Como os Ravnos na Índia ou os Setitas na África? Exato. Eles usaram propaganda. Pintaram esses clãs como pagãos selvagens, hereges, degenerados. Isso justificava as ações deles, tanto para os mortais quanto para os outros vampiros da Camarilla. Facilitava a tomada de poder. As fontes mencionam um exemplo particularmente cruel na África. Sim, é um caso que ilustra o método perfeitamente. Para aumentar o lucro de uma mina, um ventrulho local espalhou o boato de que os trabalhadores africanos eram hereges, que praticavam rituais sombrios. Criou uma justificativa moral. Exato. Com essa justificativa, ele cortou salários, piorou as condições de trabalho de um jeito terrível e esmagou qualquer tipo de resistência. Era exploração pura, mas disfarçada de ordem e civilidade. Isso deve ter gerado alguma reação, né? Os outros clãs da Camarilla simplesmente aceitaram esse tipo de comportamento? Pela primeira vez. Não. A opinião pública vampírica se voltou contra os Ventru. Os Toreador ficaram enojados com a ganância pura e simples. Os Tremere tinham suas próprias agendas. Os Gangrel, que eram usados como peões, se ressentiam. Então, eles foram forçados a recuar. Forçados a moderar a abordagem. A lição foi aprendida. O objetivo continua sendo o lucro e o poder, mas agora tudo precisa vir com um verniz externo de filantropia. A apresentação se tornou tão importante quanto o resultado. Então, vamos analisar essa cultura interna mais a fundo. Se eles são tão obcecados com imagem e poder,
como isso se reflete no dia a dia deles? Parece que tudo gira em torno de um conceito chamado dignitas. Dignitas é o centro do universo de um Ventru. É a palavra latina para dignidade, mas para eles significa muito mais. É a soma da sua reputação, do seu status, da sua honra e influência. E atacar isso é perigoso. É uma declaração de guerra. Espalhar um boato, levar crédito pelo trabalho de outro Ventru, insultá-lo em público. Não é só uma ofensa. É a forma mais rápida de criar um inimigo imortal que pode guardar rancor por 500 anos e destruir tudo que você ama quando você menos esperar. Isso explica toda a formalidade, então. A etiqueta e a polidez não são só bons modos, são um mecanismo de defesa. Exatamente. Numa sociedade de predadores, imortais e orgulhosos, um deslize verbal pode levar a uma guerra sangrenta. O código de conduta deles é tão vasto que as fontes afirmam que poderia preencher vários livros. Nossa! Regras para tudo, desde a cor da roupa que você usa numa reunião até os tipos de presentes que são aceitáveis para um ancião. Eu imagino o pânico de um neófito tentando escolher um presente de aniversário para um ancião. O risco de causar uma ofensa mortal que vai durar séculos parece altíssimo. É por isso que a maioria dos presentes são favores ou informações valiosas, coisas que não podem ser mal interpretadas como de mau gosto. Entendi. Mas em meio a toda essa rigidez, existe uma tradição que parece ser a verdadeira cola que mantém o clã unido: o socorro ético. Não importa o quão inconveniente ou perigoso seja, isso parece incrivelmente rígido. Essa regra nunca é abusada? Como eles lidam se um Ventru pede ajuda para um plano que é claramente suicida? Ela é abusada o tempo todo, com certeza. Mas recusar o pedido é uma perda de dignitas muito maior do que falhar ao tentar ajudar. Então é uma questão de reputação? Exato. E aí que entra a política. O Ventru vai ajudar, mas ele pode fazer isso da maneira mais ineficiente possível, ou pode cobrar o favor de volta com juros altíssimos mais tarde. A ajuda é obrigatória, mas os termos são negociáveis. Uma rede de favores e dívidas. Exato. Muitos no clã acreditam que essa solidariedade forçada é a verdadeira base da força e da longevidade deles. Que nos leva à estrutura de poder. Se a cultura é tão hierárquica, a organização deve ser igualmente rígida. Como ela funciona? É uma pirâmide de poder, inspirada na República Romana, mas sem nenhuma das partes democráticas. A complexidade só perde, talvez, para o clã Tremere. E como é o topo dessa pirâmide? No topo global, existe a Ephorate. É tipo um conselho de administração com os 12 membros mais poderosos e antigos. Abaixo deles, os Strategi governam regiões inteiras, como a Europa Ocidental ou a América do Norte. E para manter a ordem? Tem uma polícia interna. Isso, os lictores. Eles investigam e punem quem quebra as regras do clã. E essa estrutura se repete em menor escala nas cidades. Perfeitamente. Em cada cidade dominada por eles, tem um conselho local, a Gerousia, liderado por um praetor, que geralmente é o príncipe Ventru da cidade. Certo. Abaixo deles, os aediles são os gerentes do meio, supervisionando corporações, garantindo que os subornos sejam pagos. E na base, os questors fazem o trabalho sujo. Que tipo de trabalho sujo? Desde abrir contas em paraísos fiscais até, literalmente, esconder os corpos. É um sistema projetado para que todo mundo saiba seu lugar, e a única forma de subir é provando seu valor e acumulando dignitates. É fascinante como eles replicam estruturas mortais, mas levam a um extremo imortal. Agora, nem todo Ventru se encaixa nesse molde, certo? As fontes mencionam linhagens que se desviaram do caminho principal. Sim, e elas são muito interessantes. Existem os El-Hijazi, por exemplo. São Ventru nativos na Arábia que adotaram o islamismo e têm uma cultura muito própria. E tem os do Sabá, os antitribo. Claro, os Cavaleiros do Sabá. Eles desprezam a camarila e a máscara. Para eles, os mortais são gado, e eles se veem como os verdadeiros salvadores da raça vampílica lutando uma guerra santa contra os antigos. E tem uma na Índia que vira toda a narrativa do clã de cabeça para baixo, a linhagem da Nava. Essa é talvez a mais interessante de todas. Composta por sacerdotes, por sábios, os da Nava têm uma mitologia própria.
Eles acreditam que eles são os verdadeiros descendentes do fundador do clã, a quem chamam de Vedarta. Então, para eles, os ventro-europeus são os dissidentes? Exatamente. Para os Danava, os ventro-europeus que a gente conhece são uma linhagem dissidente que se corrompeu com o poder e o materialismo. É uma perspectiva que desafia completamente a visão eurocêntrica que o clã principal tem de si mesmo. Falando em desafios, não podemos esquecer da fraqueza icônica do clã. A alimentação seletiva. Isso parece uma limitação gigantesca para um predador. E cada ventru só pode se alimentar de um tipo muito específico de sangue mortal, e pode ser algo relativamente amplo, tipo soldados, ou incrivelmente específico, Como que? como crianças com olhos azuis ou pessoas sob o efeito de uma droga específica. Beber de qualquer outra fonte provoca uma reação violenta. Eles vomitam o sangue. Além de ser um problema prático, isso reforça o elitismo deles. Totalmente. A presa precisa ser digna e as fontes também mencionam uma necessidade psicológica de governar. Quase uma compulsão, né? Sim, um ventru se sente genuinamente desconfortável, até angustiado, quando não está no controle de uma situação. Isso alimenta a busca incessante deles por poder, não só por ambição, mas como uma forma de manter a própria sanidade. Com toda essa seletividade e rigidez, o processo para se tornar um ventro deve ser intenso. Intenso é um eufemismo. É brutalmente seletivo. Após o abraço, o novato passa por um treinamento chamado agoge. Uma referência direta a Esparta. Exato. É um regime onde ele é constantemente testado sobre tradições, etiqueta, finanças. Falhas resultam em punições físicas e humilhação pública. A ideia é quebrar o indivíduo e reconstruí-lo à imagem do clã. E depois dessa reeducação, eles são aceitos? Não. Depois do agoge, vem o desafio final. O jovem vampiro é enviado para uma cidade, sozinho, sem ajuda nenhuma. E a ordem é? Estabeleça domínio. Seja através de poder político, financeiro, social. Ele precisa provar que consegue governar do zero. É o teste definitivo. E se ele conseguir? Se for bem-sucedido, ele se apresenta ao conselho local. Lá, ele relata seus feitos, recita a ancestralidade de cor, o que é crucial. Porque cada linhagem tem suas próprias expectativas, né? Exato. Descendentes de figuras como Alexander ou Mitras carregam traços e expectativas específicas. Depois de tudo isso, ele jura lealdade eterna às tradições. Só então, depois de provar seu valor da forma mais difícil possível, ele é finalmente aceito como um membro pleno do clã dos reis. No final das contas, eles são muito mais do que só tiranos de terno e gravata. São os arquitetos de uma sociedade secreta, uma estrutura mantida por séculos de tradição, um código de honra implacável e uma hierarquia que se adaptou da Roma antiga até as corporações multinacionais. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que as fontes levantam. A gente viu claramente a transição deles do poder feudal para o controle de corporações e burocracias governamentais. Certo. A questão que fica é, num mundo cada vez mais descentralizado, digital e globalizado, como uma estrutura de poder tão rígida, tão tradicionalista pode continuar a prosperar? Será que eles estão destinados a se tornar relíquias de um poder antigo? Ou será que eles já estão evoluindo para governar das sombras de uma nova maneira? Talvez controlando não mais os conselhos de administração, mas o próprio fluxo de informação que define a nossa realidade.